Olá, a TV Cabral hoje vai falar e demistificar o 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, que no ano de 2022 lembra-se, memoriza os 200 anos da nossa independência. Nós temos que compreender que o contexto da independência do Brasil ele tem um contexto internacional, que é o bloqueio continental. Em 1808 na Europa, quando Napoleão ele invade os países europeus, e a neutralidade da coroa portuguesa em não apoiar, ele ficou neutro entre os franceses e os ingleses, fez Napoleão invadir Portugal. E a família real foge de Portugal pelo financiamento inglês. Nesse financiamento inglês, o acordo que existia entre a coroa inglesa e a coroa portuguesa em salvar a família real foi o fim do pacto colonial. A tal das nações amigas, de amigas eram os ingleses. Aonde eu quero chegar com isso? Porque, segundo a historiografia, se a família real não viesse para o Brasil, não existia independência do Brasil. Quando Napoleão perde a guerra na Europa, quando ele é derrotado pelas tropas inglesas e se encerra o período napoleônico, o período das invasões napoleônicas, o tal do bloqueio continental, existe a Revolução do Porto, que cria as condições que a família restaurasse o poder em Portugal. Uma pressão sobre Dom João, que Dom João voltasse e o Brasil fosse recolonizado. É nesse processo que é uma ruptura entre a corte portuguesa, na figura de Dom Pedro I, que era o continuador da família real portuguesa, e a aristocracia rural brasileira. Há um sentimento de autonomia econômica dessa aristocracia rural, que cria as condições, que é o dia do fico, algo real que aconteceu nesse processo aí. Os irmãos Andradas e outras figuras da aristocracia brasileira mantêm o Brasil, né? Porque a ideia da corte portuguesa era recolonizar o Brasil. Nesse processo se dá a independência do Brasil. Agora pasmem vocês, em que sentido? Como é que um membro que é o continuador da família real portuguesa, que é Dom Pedro, que vai receber o título de Dom Pedro I, numa monarquia o poder hereditário, essa figura, com a morte do pai Dom João VI, ele volta para Portugal. E essa figura, porque o processo colonial brasileiro é um processo de exploração, de dominação portuguesa. Então, o dominador, entre aspas, se torna um libertador. É algo surreal, surgindo na historiografia do Brasil. E o Brasil, né, com o apoio dessa aristocracia rural brasileira, a primeira medida foi instalar uma Assembleia Nacional Constituinte, porque o Brasil não é colônia, o Brasil tem que ter uma nação, o Brasil tem que ter uma Constituição baseada nos princípios iluministas. Qual é a contradição da nossa independência nesse processo do iluminismo? Vão ser feitos os três poderes: o poder executivo, que no caso era o Dom Pedro I, o poder legislativo, que era a aristocracia rural, que elaborou, apesar de uma elite que participava de um segmento só de uma elite econômica, aristocrata, rural, latifundiária, ela que vai preparar as condições para essa nação brasileira. Em o seu parágrafo, em um dos artigos da Constituição, o poder legislativo limitaria o poder executivo. Dom Pedro I, que era um absolutista, não aceita que o poder seja limitado. Ele dissolve essa Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Constituinte de 23, que vai ser dissolvida na noite de agonia por Dom Pedro I, ela tinha os seus artigos o voto censitário. O que é o voto censitário? Só um segmento, só a aristocracia rural brasileira participaria dessas eleições. Africanos,
afrodescendentes que estavam aqui, os índios, a população não participou desse processo. Porque o que é voto censitário? Só vota quem tem dinheiro, só vota quem tem propriedade. Então ela já começa. Então, eu não quero chegar que a independência não há uma participação popular. Mesmo assim, Dom Pedro não aceita, dissolve a Assembleia na noite da agonia, como eu já falei, a Assembleia Constituinte de 23. E ortoga a Constituição de 24. E cria o poder moderador. Dom Pedro se constitui uma figura autoritária, violenta. E quando ele rompe com a aristocracia que tinha garantido que ele ficasse no Brasil, que ele rompesse com a corte portuguesa, quando ele fecha a Constituição de 23, essa elite vai responder com a Confederação do Equador, que é uma revolta no Nordeste brasileiro, contra essa posição autoritária, absolutista de Dom Pedro I. Então, vamos frisar, não quero chegar à nossa independência, não há participação popular. Houveram outros movimentos muito mais importantes que existia a participação popular. Alguns movimentos que foram mais legítimos, vamos chamar assim, a conspiração da Conjuração Baiana também, né? Em Salvador, a Inconfidência Mineira, que ficou na conspiração. Outro processo muito mais legítimo foi a insurreição pernambucana de 1917, onde a insurreição pernambucana de 1917 criou uma república. Então são movimentos mais legítimos disso aí. E o surreal é que com a morte de Dom João VI em Portugal, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro volta a Portugal e abdica o seu trono em nome do seu filho, que é Pedro de Alcântara, que vai ser futuramente Dom Pedro II. Então, para resumir, nós não queremos negar a independência, a nossa identidade nacional, mas dizer que como é que você vai participar de um processo que você não construiu, que você não fez parte? Então, os movimentos que eu citei, Confidência Mineira, que era apenas uma conspiração, a Inconfidência Baiana, que foi mais popular delas, e a insurreição pernambucana de 1917, foram mais legítimos no processo de ruptura. Porque o primeiro grito de república no Nordeste, no Brasil, foi em Pernambuco, que vai culminar na ruptura em tirar a parte sul de Pernambuco, que hoje é Alagoas. Então são processos aqui. E para finalizar, o processo de independência, que tinha, por exemplo, seriam as ideias iluministas na América, ele não foi republicano aqui, ele foi monarquista. O Brasil ficou independente mantendo o regime escravocrata. O Brasil ficou independente mantendo um regime monarquista. Só na América, enquanto a independência da América, apesar de também ser elitista em alguns momentos, mas houve república lá. E aqui se manteve uma monarquia, repito, escravocrata, excludente e sem a participação popular. TV Cabral, o seu canal de história no YouTube.